Atos capítulo 15. Prestem muita atenção. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Vou ler de novo. Atos 15, verso 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olha o combate que os apóstolos tinham na época da transição das alianças. Agora vamos ler Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Depois nós vamos continuar dentro do contexto. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Vou ler de novo aqui. Atos capítulo 15, verso 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Não por obras, Efésios 2 e 9, para que ninguém se glorie. E no verso 11 de Efésios 2, contexto imediato, portanto, ou seja, ele está justificando o que ele falou anteriormente. Portanto, ele está falando acerca dessas obras, para que ninguém se glorie. Portanto, lembrai-vos de que antes vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se titulam circuncisos na carne por mãos humanas. Vou ler de novo de propósito. Atos capítulo 15, verso 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Circuncisão para ser salvo. Efésios 2, e 8 e 9. Porque pela graça sois salvos. Opa, então não é pelo costume de Moisés. Circuncisão para poder participar de todos aqueles ritos cerimoniais. Então é pela graça que vocês são salvos. Vocês não precisam praticar essas obras da lei. Mediante a fé em Cristo Jesus. Ele foi o cumprimento. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Obras. Ou seja, se a gente não é salvo por obras, e aqui ele fala para nós praticarmos obras, tem uma diferença de obras e obras aqui. Nós já aprendemos aqui no canal que existem as obras da lei e as obras da fé. As obras da lei são os ritos cerimoniais. As obras da fé, obediência aos 10 mandamentos. Ah, Wagner, então quer dizer que temos que guardar o sábado? Já expliquei também para os irmãos que o sábado ali não é para guardar de forma literal. O sábado era para santificar no nosso coração esse sábado. Porque só vamos adentrar o nosso verdadeiro repouso que nos aguarda, o milênio, se nós nos santificarmos. Amém? E o que se resume aos 10 mandamentos? Não praticar as obras da carne. Que em Gálatas, que vamos ler daqui a pouco, o apóstolo Paulo diferencia claramente obras da lei e obras da fé. Aí, vamos lá de novo. Então, pela graça sois salvos, ou seja, em Atos capítulo 15, os judeus disseram que se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Em Efésios capítulo 2, verso 8, pela graça vocês são salvos. Não por obras, para que ninguém se glorie. E no verso 11, dentro do mesmo contexto, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Se não vos deixardes circuncidar, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Nós não somos salvos pelas obras da lei, mas pela graça.
não é por essas obras, para que ninguém se glorie. Então, aqueles que te chamam de incircuncisos na carne se vangloriam na sua circuncisão. Então, não ligam para eles mais, porque independe das obras da lei. É pela fé. Fé com obras. Que obras são essas? Obediência à lei régia do Senhor Jesus. Então, deu para perceber uma diferença clara de obras e obras? De lei. Lei na Bíblia, não vou pegar tudo, jogar tudo num pacote só, tudo lei, não pratico mais a lei. Não é isso. Vou pegar todas as obras, jogar tudo num pacote só, é tudo obras. Não, queridos, não. Tem seus contextos. Então, esse texto de Efésios 2, eu provei para os irmãos, conectando com Atos 15, que a questão aqui são obras da lei, circuncisão. Porque na época que os apóstolos estavam estabelecendo as igrejas, na época dos apóstolos, queridos, ainda existia o templo em Jerusalém. Ainda existia sacrifício de animais, todos aqueles ritos cerimoniais, que só foram instituídos por causa da infidelidade do povo que saiu do Egito. Deus casou com seu povo em Êxodo 19, no Monte Sinai. Mas por causa da dureza de coração, eles não obedeceram e aí eles se tornaram escravos e não livres. Saíram do Egito fisicamente, mas se tornaram escravos por dentro, porque o coração deles voltaram para o Egito. Por quê? Porque eles não estavam dispostos a obedecer. Tanto que em Deuteronômio 5, Deus lamenta: quem dera, Moisés, que Israel tivesse tal coração. Quem dera se eles guardassem os meus mandamentos, os meus estatutos, que eu ordenei no Monte Sinai, no dia do casamento. Mas por causa da infidelidade do povo, eu instituí esses ritos cerimoniais apenas como um aio, um condutor até o meu filho. Que vai, e a obra do Espírito, que é o próprio Senhor Jesus, o Espírito dele, é escrever essas leis, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração, na mente. Amém, queridos? Então, vamos ler Gálatas. Vou ler aqui vários trechos de Gálatas com os irmãos, para que vocês possam compreender de uma vez por todas que nós não somos salvos pelas obras da lei. Hoje em dia não é tão difícil entender isso, mas na época era. Essa era a batalha, era a luta dos apóstolos contra o judaísmo, que estavam perturbando as igrejas, obrigando os irmãos a serem circuncidados para poder cumprir toda a lei. Nem eles mesmos conseguiam cumprir toda a lei, mas obrigavam aos cristãos, principalmente os gentios, a praticarem a lei, que foi abolida por Cristo na cruz. Amém? Gálatas capítulo 1, vamos lá, a partir do verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha só, pela graça somos salvos. E o contexto de Gálatas é obras da lei, queridos, circuncisão. Então, é pela graça, ou seja, não precisamos fazer todo esse esforço para poder ser salvo. Basta crer que Jesus Cristo é o cumprimento de todos esses ritos cerimoniais. Mas o que Deus requer de nós é obras da fé. Obediência, queridos, aos 10 mandamentos, que o povo foi infiel. Então, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha o outro evangelho que ele se refere aqui. O outro evangelho é o quê? O judaísmo. Práticas dos ritos cerimoniais. Na época que eles viviam, queridos, na transição das alianças, vou repetir aqui, ainda existia templo. O qual não é outro senão que há alguns que vos perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo. Quem são esses? O judaísmo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, separado de Cristo, maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, o povo de Gálatas, a igreja dos Gálatas, estavam querendo agradar aquele judaísmo. Por quê? Porque eles não queriam
se indispor com eles e estavam aceitando. E eles só queriam se vangloriar na carne. Vamos continuar. Faço-vos, porém, saber, irmãos, verso 11, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder no judaísmo. Olha aí. Contexto, judaísmo. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Então, o contexto aqui, judaísmo, obras da lei, circuncisão, para poder cumprir todos aqueles ritos cerimoniais. Sacrifício de animais, rituais de purificação, guarda dos sábados, guarda das festas, literalmente falando, e por aí vai, entrega dos dízimos na ocasião das festas, 3 vezes ao ano, e por aí vai, queridos. Rituais de ritos cerimoniais, das cerimônias, que era apenas um condutor até Cristo. Nunca foi da vontade de Deus o estabelecimento desses ritos cerimoniais. Antes de Cristo era obrigatório, mas pós-Cristo não é mais. Era esse o problema dos apóstolos na época da mudança das alianças. Não foi fácil para os apóstolos. Amém, queridos? Então, essas são as obras que não nos salvam. Amém? Não são obras de obediência, porque quem não obedece à lei régia não vai ser salvo. Então, a salvação é por obras da fé. Vocês estão entendendo, né, queridos? A diferenciação, né? Então, o texto de Efésios 2, 8 e 9, ele está totalmente dentro de um contexto de obras da lei. Não são essas obras da lei que estamos lendo aqui, que não nos salvam. Amém? Então, quando porém, verso 15, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, olha aí, ou seja, não viver mais de acordo com aqueles ritos cerimoniais. A graça de Deus é o cumprimento, queridos. Cristo é a graça. A lei veio por intermédio de Moisés. A graça é a verdade por intermédio de Cristo Jesus. Essa é a nova aliança que estamos inseridos, queridos. Mas a responsabilidade de obedecer à lei régia aumentou ainda mais. Porque antes o povo não tinha habitação do Espírito. Hoje nós temos a habitação do Espírito. Hoje nós temos o capacitador dentro de nós, que é Jesus Cristo, o seu Espírito Santo em nós. Então nós temos total capacidade de vencer as inclinações da carne. Isso é andar no Espírito. Antes, o povo tinha capacitação? Tinha. Porque se não tivesse, Deus não ordenaria. E não castigaria o povo por não cumprir. Deus seria injusto. Dar uma lei em que o povo não pudesse cumprir e ainda castigasse. Na nova aliança, a lei ela foi elevada de nível. Por exemplo, no Antigo Testamento, quem adulterasse fisicamente seria apedrejado. Mas hoje, espiritualmente falando, basta olhar para uma mulher e desejá-la no coração. Já cometemos adultério com ela. Não somos apedrejados fisicamente, mas seremos espiritualmente, queridos. Então a lei elevou de nível. Amém? A nossa justiça tem que sobressair a justiça dos fariseus. Aí ele continua. Vamos pular aqui. Verso, para ganharmos tempo. Capítulo 2. Vamos ver Paulo repreendendo Pedro na face por causa da sua conduta dissimulada com o judaísmo. Até Barnabé se deixou se levar. Olha só. Vamos lá. Capítulo 2. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. O evangelho de que não precisa cumprir as obras da lei. Apenas crer em Cristo e receber a promessa do Espírito. Mas, em particular, aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Olha aí, meus irmãos, o contexto. Circuncisão, obras da lei. E isto por causa dos falsos irmãos
que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Olha aí, nós somos livres dessas obras da lei. Amém, queridos? Fomos libertos, queridos. Libertos da maldição da lei. Que Cristo se fez maldito no nosso lugar. Então hoje nós temos a liberdade de obedecê-lo de coração. Por isso que Tiago fala que a lei régia, a lei dos 10 mandamentos, é a lei da liberdade. Amém? Mais interessante que em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala que é uma lei de escravidão. Olha só o contraste. A mesma lei, a lei dos 10 mandamentos, o apóstolo Paulo fala em Coríntios que é a lei da escravidão e em Tiago, a lei da liberdade. Mas não é, queridos, a lei em si. O ministério da morte gravado em tábuas de pedra, que gerou escravidão no Monte Sinai, não é a lei em si, nem o Monte Sinai em si, mas o povo que não quis obedecer. E por não obedecer à lei, viraram escravos. Gerou morte. Mas o ministério do Espírito gera vida. Por quê? Porque ele escreveu na nossa mente a essas mesmas leis e nós obedecemos de coração. E quando nós obedecemos de coração a mesmíssima lei, aí nós somos livres. É a lei da liberdade que Tiago fala. Se nós não praticarmos essa mesma lei que o povo não praticou em Êxodo, quando casaram com Deus, em Êxodo 19, e Êxodo 32, no episódio do bezerro de ouro, se nós não obedecermos essa mesma lei, nós seremos mortos do mesmo jeito. Porque quem semeia para a carne, da carne colherá a morte, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colhe a vida eterna. Obras da carne, não obediência aos 10 mandamentos. Obras do Espírito, obediência aos 10 mandamentos. Obras da carne, morte. Obras do Espírito, vida. Então, a questão toda não é a lei dos 10 mandamentos em si, é a falta de prática. Então, o ministério que trouxe morte gravadas em tábuas de pedra foi porque o povo não obedeceu a essa lei. Mas se nós obedecermos a lei, a mesma lei, hoje, será uma lei de liberdade que está escrita em Tiago, capítulo 2. Estão conseguindo captar, queridos, a diferença de obras e obras? Lei e lei? Continuando. Voltando aqui para Gálatas. Então, verso 5, aos quais nem ainda, com esse judaísmo, nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa mais. Porque Cristo, ele cumpriu todos aqueles ritos. Deus não aceita mais a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Mais para frente, o apóstolo Paulo fala, não é a circuncisão, nem a incircuncisão em si, queridos, mas em obedecer aos mandamentos. E ele repete isso em Coríntios também. Circuncisão ou incircuncisão, não importa. O que importa é obedecer aos mandamentos. Não dos ritos cerimoniais, mas da lei régia. Amém? E quando conheceram a graça que me foi dada, verso 9 de Gálatas 2, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também eu me esforcei por fazer. Aí no verso 11, quando porém Cefas, Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornou repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago,
comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Da mesma forma que a igreja dos Gálatas estava fazendo, temendo os da circuncisão, com medo do judaísmo. Olha só, por isso que o apóstolo Paulo ele citou esse exemplo de Pedro, porque ele estava fazendo exatamente o que a igreja dos Gálatas estava fazendo, estava cedendo à pressão do judaísmo. Lembra que nós lemos no início? Se não vos circuncidardes, conforme o costume de Moisés, não poderão ser salvos. Atos 15. E Efésios 2 e 8, não são por essas obras que somos salvos, mas pela graça mediante a fé. Cristo é o cumprimento desses ritos. Então, aqueles que se intitulam circuncisos na carne, menosprezam vocês, gentios, que são incircuncisos na carne. Não dão bola para eles, não. Cristo é o cumprimento. Amém, queridos? Aí ele continua. Então, ele resistiu Pedro na face. E também os demais judeus, olha aí, dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé, que não era judeu, era gentio, ele permitiu ser deixado pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Pedro, a Cefas, na presença de todos, se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Esse é o contexto, queridos, de toda a carta aos Gálatas. E aí vamos ler aqui, vamos pular, vamos ganhar tempo. Gálatas capítulo 3. Não, vamos ler um pouquinho antes. Verso 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, que lei é essa, queridos? 10 mandamentos? Não, dos ritos cerimoniais, do judaísmo. Circuncisão. Só podia participar de todos aqueles ritos cerimoniais se os machos, os homens, forem circuncidados e seus filhos no 8º dia. Jesus nasceu debaixo da lei. Ele foi circuncidado no 8º dia. Mas depois que Jesus morreu na cruz, acabou, queridos. Esses ritos cerimoniais não são mais necessários. Hoje é fácil falar isso, né? Eu não preciso me circuncidar, não preciso sacrificar animais, porque não tem mais templo, né? Mas na época da transição das alianças não era fácil. Então é esse o contexto. E não obedecer em si. A salvação não é por mérito. Opa, calma aí. Se eu não respondo em obediência, eu não vou ser salvo. Agora, se eu responder em obediência, serei salvo. Isso é mérito ou não é? Então, as obras para que ninguém se glorie é com relação aos ritos cerimoniais e não a obedecer a Deus em si. Amém? Então, não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Jesus em vão. Aí no capítulo 3, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Jesus morreu em vão para vocês? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha só, queridos. Obras da lei. Circuncisão. Não tem nada a ver com os 10 mandamentos. Nada a ver. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade forem em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aí, queridos. Depois ele fala acerca de Abraão. Por que Paulo citou Abraão? Porque o judaísmo estava só citando Moisés. De novo, Atos 15. Se não vos circuncidardes conforme o costume de Moisés, não serão salvos. Eles sequer lembravam de Abraão. Antes do estabelecimento desses ritos cerimoniais, Abraão havia sido justificado. Abraão é o pai da fé. Abraão não precisou se circuncidar para ser salvo. A palavra de Deus diz em Romanos 4 que ele foi circuncidado como consequência de um ato de obediência.
Foi apenas um selo da justiça. Mas virou, na lei de Moisés, após o episódio do bezerro de ouro, virou lei, queridos, para poder participar de todos aqueles ritos cerimoniais. Então eles não entendiam a verdadeira circuncisão. Abraão não precisou praticar nenhuma dessas obras da lei para ser salvo. Abraão foi justificado pelas obras. Que obras? Da lei, dos ritos cerimoniais? Não. Ele foi justificado pelas obras porque obedeceu. E foi exatamente isso que Deus pediu, exigiu do povo quando casou em Êxodo 19 no Monte Sinai. Obedeçam os meus mandamentos, para que tenham vida. Mas eles não obedeceram. Abraão obedeceu. Então o apóstolo Paulo ele citou Abraão. Por quê? Porque eles só estavam pensando de Moisés para frente. Eles não estavam pensando em Abraão, que foi justificado sem circuncidar. A circuncisão de Abraão foi uma consequência da sua justificação pelas obras da obediência. E hoje nós somos circuncidados no coração pelo Espírito, porque nós respondemos em obediência. Respondemos com uma disposição no coração em nos arrepender dos nossos pecados. Aí o Espírito vem e nos transforma em novas criaturas e circuncida o nosso coração. Aleluia! Aí ele fala acerca da experiência de Abraão. A lei não pode invalidar a promessa. Olha aí, a promessa foi feita a Abraão, queridos. É isso que o povo tinha que entender. E aí, no verso 23, ele fala que a lei foi só um tutor, um aio, um condutor até Cristo. Olha só, verso 23 de Gálatas 3. Mas antes que viesse a fé, olha aí, salvação pela graça mediante a fé em não ter mais que praticar esses ritos cerimoniais, a circuncisão. Então, antes que viesse a fé, é isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios, queridos, mediante a fé. Amém, queridos? Isto não vem de vós, é dom de Deus. Por quê? Porque foi Jesus Cristo o cumprimento. Ele, o Pai, derramou Jesus Cristo no nosso coração. O Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. Que o apóstolo Paulo fala em Gálatas também, dentro desse contexto. Então, mas antes que viesse a fé, olha aí, mediante a fé, ou seja, o não cumprimento dos ritos cerimoniais, não precisamos mais nos circuncidar, olha o contexto, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, Cristo Jesus, o cumprimento dessa lei dos ritos cerimoniais. De maneira que a lei nos serviu apenas de um condutor, de um aio, de um professor, de um tutor, tipo de uma tutela até Cristo. Amém? Para nos conduzir, olha aí, nos conduzir a Cristo. Então, quando nós chegamos em Cristo, não precisamos mais da tutela. Amém, queridos? Já temos Cristo Jesus em nós. A fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados a esse tutor. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Eu não preciso me circuncidar para guardar todos os costumes de Moisés para ser salvo. Essas obras não servem mais. Amém, queridos? É pela graça, mediante a fé. Cristo Jesus. Chegamos até Ele. Não precisamos mais do aio, do condutor. Conseguiram compreender, queridos, de uma vez por todas, o contexto, o ambiente em que os apóstolos viviam? Conseguiram compreender as obras que salvam e as obras que não salvam? Vocês conseguiram compreender uma diferenciação clara de lei e lei? Tem a lei dos 10 mandamentos, que nós precisamos praticar, e a lei dos ritos cerimoniais, que não precisamos mais. Esse é o ambiente dos apóstolos. Que muitos não conseguem compreender o ambiente em que eles viviam, da transição das alianças. Não conseguem. Pega os textos isolados, fala, não é por méritos que eu sou salvo, eu não preciso obedecer mais à lei, né? Eu fui liberto da maldição da lei, a lei não serve mais para mim. Como assim? Que lei? A Bíblia não fala de uma única lei, não. Tem a lei dos 10 mandamentos, a lei dos ritos cerimoniais, a lei da Constituição Civil de Israel e por aí vai. A palavra de Deus é uma lei
Então nós temos que saber diferenciar cada um no seu quadrado. Amém? O intuito dessa gravação é pedir para que o Espírito convença o coração de vocês a entenderem que se nós não obedecermos a Deus, nós não seremos salvos. Obedecer em quê? A não praticar as obras da carne, que é o resumo. Os 10 mandamentos se resumem exatamente nisso. E o apóstolo Paulo cita em Gálatas exatamente os 10 mandamentos. Ele fala mal dessa lei, ele ignora essa lei dos ritos cerimoniais, e no mesmo contexto dos Gálatas ele fala para que nós possamos praticar a lei. Que lei? Obviamente que é outra lei, queridos. O apóstolo Paulo não é bipolar, ele não pode falar mal de uma lei e 2 capítulos depois falar bem da mesma lei. É claro que são leis diferentes. O apóstolo Paulo não é louco. Ele fala mal da lei dos ritos cerimoniais, daqui a pouco ele está falando bem de outra lei. Amém, queridos? É isso aí. Então, não precisamos mais do condutor, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados, imersos em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então nós temos o Espírito de Jesus Cristo em nós. Cristo está dentro de nós. Amém? Em espírito. Literalmente, ele está no céu, sentado à destra de Deus, com o corpo glorificado. Mas ele derramou do seu próprio Espírito. O Pai derramou o Espírito do seu Filho em nós. Nós temos o Espírito de Jesus Cristo em nós. E quem tem o Espírito de Jesus Cristo tem igualmente o Pai, que é Espírito. Amém, queridos? Não existem 3. Heresia. Trindade é heresia. É Pai e Filho. O Espírito é que procede deles. Amém? Então aprendam acerca de obras e obras, lei e Espírito Santo. Aprendam. No nome de Jesus, aprendam a discernir o Espírito Santo. Não existe um terceiro Deus. Isso é idolatria. Estamos adorando a um Deus que não existe. O Pai tem um nome, o Filho tem um nome. E o Espírito Santo, cadê o nome dele? Ah, não, o nome dele é Espírito Santo. Ah, meus irmãos. Ah, Jesus. Depois que a gente aprende essa verdade, a gente fica querendo entrar no coração de todo mundo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nós somos herdeiros segundo a promessa feita a Abraão. O que aconteceu na lei, em Moisés, foi por causa da infidelidade do povo. Aí ele fala de que nós somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo fica perplexo, né? Mais uma vez ele fala, né? Fica perplexo com como o povo, como a igreja dos Gálatas se deixou influenciar pelo judaísmo. Fala acerca de Sara e Agar, a alegoria de 2 alianças. O apóstolo Paulo fala que o Monte Sinai é escravidão, não o Monte Sinai em si, não o estabelecimento dos 10 mandamentos no Monte Sinai em si, já expliquei para os irmãos, é por causa da desobediência aos 10 mandamentos que o povo fica escravo. Não é os 10 mandamentos e o Monte Sinai em si. Amém? Mas Isaac é filho da promessa. Ou seja, nós recebemos o milagre de nascermos de novo através de Cristo Jesus. Nós que não praticávamos nada, estávamos afastados da comunidade de Israel, estranhos quanto às alianças, não fizemos nada que eles faziam para ser salvos, apenas obedecer. Estou lembrando de um texto aqui de Jeremias, capítulo 7. Olha só que interessante. Jeremias, capítulo 7. Deus se lamentando e falando, quando eu tirei vocês do Egito, eu não pedi para vocês fazerem esses ritos cerimoniais, não. Olha só que interessante. Verso 3, Jeremias 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Ou seja, no templo ocorriam o processo dos ritos cerimoniais. E eles estavam confiantes nesse processo, mas não obedeciam de fato o que interessava, que era a lei dos 10 mandamentos. Mas se deveras, verso 5, emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, e não oprimirdes o estrangeiro, e o órfão, a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal,
Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, para que nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais. Olha aí, ele está citando os 10 mandamentos. Furtais, não furtarás. Matais, não matarás. Cometeis adultério, não adulterarás. Jurais falsamente, olha aí. Não dirás falso testemunho. Queimais incenso a Baal, não terás outros deuses diante de mim. Eles estavam negligenciando os 10 mandamentos. E andais após outros deuses que não vos conheceis. Depois de não praticar os 10 mandamentos, vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e dizeis, estamos salvos? Sim, só para continuardes a praticar as abominações? Eles estavam sendo fiéis aos ritos cerimoniais, mas infiéis ao que realmente importava, que é os 10 mandamentos. Olha só, queridos. Aí ele continua aqui, ó. Aí ele fala aqui que quando vos tirei do Egito, aqui verso 21, verso 21 de Jeremias 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios, mas isto lhe ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do coração maligno andaram para trás e não para adiante. Desde o dia que os vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, ou seja, para poder gerar arrependimento em vocês, mas vocês só se importavam em praticar os ritos cerimoniais. Mas no dia que eu casei com vocês, no Monte Sinai, eu só ordenei uma coisa, obedeçam os meus 10 mandamentos. Mas por terem sido infiéis, aí eu tive que estabelecer esses holocaustos que não me agradavam. Sacrifícios e oblações pelo pecado não me agradavam. Mas o que agrada a Deus? Obediência. Então nós somos salvos ou não somos salvos por obras? Sim. Mas as obras que não salvam são as obras dos ritos cerimoniais. Amém, queridos? Aí ele fala lá no capítulo 5 de Gálatas, fala acerca da liberdade. Nós fomos para a liberdade que Cristo nos libertou. Então nós devemos permanecer firmes e não vos submeter de novo a jugo de escravidão. O jugo de escravidão é praticar os ritos cerimoniais sem obedecer os 10 mandamentos. Aí ele fala acerca das obras da carne, do fruto do Espírito, e ele fala exatamente de praticar os 10 mandamentos aqui. Ou seja, o que cumpre a lei? Amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, se ele fala mal da lei no início e depois ele fala bem da lei, que toda lei se resume em uma coisa só, amarás ao próximo como a si mesmo, então é porque ele está totalmente diferenciando lei e lei. Amém, queridos? E ele continua no capítulo 6, aquilo que o homem semear, ele vai colher. O que semeia para a sua carne, da carne colherá a morte, do que semeia para o Espírito, do Espírito vida eterna. Então é isso, queridos. Em Colossenses capítulo 2 está escrito que esses ritos cerimoniais não capacitam o homem a refrear os impulsos da carne. Mas o que capacita a refrear os impulsos da carne é simplesmente andar em espírito, obedecer à lei do Senhor. Amém, queridos? Esse vídeo ficou grande, mas deu para entender a diferença de obras e obras, fé e fé, lei e lei. Queridos, tem diferenças, queridos. Tem diferenças. Hoje, a nossa fé está em Cristo Jesus, porque Ele cumpriu, Ele foi o cumprimento de toda a lei. Então, nele, nós temos total capacitação de obedecer aos seus mandamentos, sem necessidade de praticar os ritos cerimoniais. Então, nós somos salvos pela graça mediante a fé.
E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Que obras são essas? Os ritos cerimoniais, a circuncisão. No contexto, no ambiente em que os apóstolos viviam na transição das alianças. Hoje, nós precisamos, sim, praticar obras para ser salvos. Obras da fé. A fé sem obras é morta. E as obras citadas por Tiago são as obras da obediência aos 10 mandamentos. Amém, queridos? Espero que esse vídeo tenha aberto o entendimento dos irmãos e eu oro para que o Espírito convença essas verdades no coração de vocês, vocês entendam essas verdades e compartilhem com outros irmãos. Tá bom? Que o Senhor nos abençoe.